A mansão parece prender a respiração desde a madrugada, como se as paredes temessem fazer barulho e acordar mais dores do que as possíveis. No corredor comprido, onde retratos de família tentam posar serenidade, o som que manda é o choro duplo, agudo, insistente, de dois bebês que não conhecem descanso. Há 3 meses a rotina é a mesma. A noite chega, as luzes diminuem, e o desespero começa a escorrer por baixo das portas. Rafael atravessa a sala com um andar que perdeu qualquer pressa e ganhou peso. É um homem jovem com rosto envelhecido, um pai que aprendeu a contar o tempo em intervalos entre crises. Desde o parto, a casa respira com falta. A esposa não voltou com ele do hospital, e a ausência dela mora nas quinas, nas molduras, no vazio ao lado do berço. As mãos dele tremem quando encostam na madeira, não por medo de segurar a filha, mas por saber que o abraço não basta quando o corpo da criança parece lutar contra um inimigo invisível. No criado mudo, cartões de especialistas se empilharam. Nomes importantes que passaram, examinaram, especificaram, foram embora. Alguns prometeram o rompimento, outros falaram em fases, uns poucos em amadurecimento neurológico. Todos foram e nu. Sueli surge à porta com passos de quem aprendeu a andar devagar para não assustar. 20 anos em casa ensinaram a ela a calar, observar, anotar. No bolso do avental, um caderninho velho acompanha cada existir cansado. Helena está vermelha, punhos cerrados, olhos espremidos. Sofia se contorce em ondas pequenas, procurando um lugar que não existe. O quarto tem cheiro de talco misturado com remédio, uma decoração bonita que tenta distrair do óbvio. Não se brinca quando se sofre assim. Na prateleira, uma moldura virada para a parede guarda a foto do casamento que ninguém tem coragem de encarar. Cada objeto parece lembrar que falta uma voz para dividir o peso das madrugadas. Rafael ajeita a manta de Helena e fala baixo, como quem conversa com duas presenças. Calma, pequenas. E você também, meu amor, me ajude daqui. Sueli aproxima o berço, ajusta a cortina, e anota mais uma madrugada dentro da manhã. Ela sabe que o choro tem ritmo, mas também sabe quando é a tristeza da casa que afina o coro. Renata, recém-chegada, para no patamar, e sente não ar. A densidade do luto não é só cansaço, é saudade de fazer eco. Ela pede licença com a voz baixa de quem entra descalço em lugar ferido. Repara nas mamadeiras homologadas, na bolsa térmica, no frasco de tampa torta sobre a comoda. Não oferece teoria, oferece presença. E, por um instante, a casa, apesar do choro, parece lembrar que ainda pode aprender a respirar. Recém-contratada para ajudar na limpeza e na rotina da casa, ela conhece o som do choro para além da satisfação. Carrega no corpo a memória de um quarto vazio e de um berço que nunca foi ocupado. Não anuncia chegada, não se oferece como solução, não disputa território. Apenas pede licença com a voz baixa de quem sabe que em lugares feridos se entra descalço. Observa o quarto por um segundo, repara nas mamadeiras homologadas, na bolsa térmica ainda sobre a poltrona, no frasco com a tampa um pouco torta sobre a comoda. Não é diagnóstico, é instinto de quem limpa o mundo reparando nos detalhes que todo mundo deixa passar. Rafael agradece a presença com um gesto curto, e volta a embalar Sofia, como se pudor e esperança brigassem no mesmo peito. Ele fala com as meninas do jeito que se fala com quem ainda não tem dicionário, repetindo o nome, prometendo que vai dar certo, pedindo perdão por não saber mais o que fazer. O relógio na parede marca uma hora que já não importa. Na casa, a passagem do tempo é medida pelo aumento e pela diminuição dos gritos. Sueli aproxima o berço um pouco, ajusta a cortina para tirar a luz que bate na testa de Helena, pega o caderno e anota outra madrugada dentro de uma manhã. Renata cruza o umbral sem levar o próprio nome à frente. A que entra com ela tem outra temperatura, não porque é milagre escondido, mas porque existe alguém ali que decide escutar antes de agir. Ela pergunta se você pode desligar a música do celular, uma canção infantil repetitiva, que tenta ser calmaria e virou ruído. O silêncio que toma o quarto por alguns instantes parece reorganizar as coisas no lugar, como se finalmente houvesse espaço para a respiração. Rafael observa sem pedir explicação, cansado demais para resistir, atento demais para não perceber qualquer diferença que valha meio minuto de paz. Renata se aproxima de Helena com o cuidado de quem encosta onde ainda dói, fala baixo uma frase simples:
quase uma benção emprestada da infância. Tá tudo bem, pequena, pode descansar, eu estou aqui. Não há promessa de cura no tom, apenas o compromisso de presença que tantos adultos esquecem de oferecer às crianças. Do lado de fora, uma campainha toca ao longe, e a casa parece enrijecer os ombros. Sueli vira o rosto como quem confirma. Passos e agendas. Rafael fecha os olhos por meio segundo, como se uma maré fria estivesse prestes a invadir o quarto. Renata mantém a mão junto ao peito de Helena, e sente a respiração do bebê procurando o ritmo certo, aquela mecânica difícil de enganar, quando o mundo inteiro é grande demais. Em cima da cômoda, o frasco com a tampa em perfeita reluz sobe a luz fria e vira, sem querer, um personagem. Dentro da casa que não dorme, ninguém percebe o exato momento em que algo maior do que cansaço e protocolo põe os pés pela primeira vez, a possibilidade de que não seja só azar, nem cólica, nem lenda de crescimento. Talvez exista uma explicação escondida nos intervalos. Talvez o que falta não seja remédio. Talvez o que seja a pergunta errada. Ao fundo, o eco do corredor anuncia a chegada de quem se acostumou a mandar. E antes que alguém escolha um lado, o destino escolhe o próximo ato. Renata não pede o bebê, ela se oferece com o corpo inteiro. Abre os braços na altura certa, deixa os ombros caídos, cria um abrigo onde antes só havia tensão. Rafael hesita por um segundo, aquele segundo em que o orgulho de pai esbarra na urgência de quem ama. Ele entrega Helena, e o peso leve que muda de colo parece realinhar a gravidade do quarto. Renata encosta a bochecha na testa quente da menina, respira fundo uma vez, duas, e deixa que a própria respiração sirva de metrônomo. Helena, que vinha num choro de motor afogado, troca o solução por um suspiro que reorganiza o peito. O corpo pequeno afrouxa as mãos e, de punho, vira palma. Do berço, Sofia, como se obedecesse a uma partição invisível, reduz o volume do choro de um lamento inteiro para um fio de som, que só existe para não sumir de vez. Ninguém comemorou de imediato. O silêncio que cai é frágil como cristal e precioso demais para desperdiçar com sustos. Sueli leva a mão à boca, os olhos marejam sem licença. Rafael continua imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar o feitiço, e só depois de alguns segundos se permite sorrir com o canto dos lábios. Como você fez isso? Ele perguntou, mais para si do que para ela. Renata não tem teoria, não tem manual, não tem jargão, tem memória de colo. Ela só precisava de alguém que ficasse, responde, quase sem voz, como se falar alto acordasse de novo a tempestade. Renata começa a cantar baixo, sem música de aplicativo, mas um canto que lembra quintal e fogão aceso, uma melodia simples que tem mais ar do que notas. O som entra e sai do quarto como se estivesse aparando arestas do espaço. Com movimentos mínimos, ela embala, não no ritmo de balanço de parque, e sim no compasso da respiração da criança, duas para dentro, uma para fora, como onda pequena que aprende a não bater de frente. Em minutos, Helena fecha os olhos por completo, a boca entreaberta num descanso que parece a coisa mais justa do mundo. Sofia acompanha, primeiro o olhar que desarma, depois os dedos que se soltam do tecido do berço, por fim as justas que cedem. Rafael, ainda em guarda, se aproxima de Sofia e repete o que vê, tentando copiar a leveza. O braço dele, mais acostumado ao peso de pastas e decisões, encontra, pela primeira vez em meses, a medida de embalar sem medo. Sueli, em silêncio, abre uma janela o suficiente para trocar o ar do quarto, sem deixar a luz invadir demais, verifica o monitor de temperatura, como quem vigia uma fogueira. No criado mudo, o celular vibra com uma mensagem de ajuste de medicação que agora, por outro lado, parece deslocado como plástico. Em mesa de madeira, o tempo, que vinha correndo desenfreado, desacelera e começa a andar de lado. Há espaço para olhar e sentir. Rafael observa Helena no colo de Renata, e percebe algo que não tem nada a ver com dons místicos, presença sem medo. Faz meses que todo mundo que entra naquele quarto chega em luta, com pressa de resolver, recebimento de fracassar, ansiedade de explicar. Renata chega inteira e fica. Não promete o que não sabe, não discute explicação, só está. Às vezes, isso é mais raro do que qualquer remédio. Quando tudo parece se acomodar numa calmaria que ninguém se atreve a nomear, um som estala no corredor, salto firme,
passos seguros, a autoridade que anuncia sua própria entrada. A porta se abre sem bater, e a médica atravessa a cena com o brilho frio de quem está sempre certo. Os olhos dela fazem um inventário rápido, bebês dormindo, cuidadora com um nos braços, pai com outro no colo, governanta emocionada. O sorriso que ela oferece é polido, mas o que vem junto não é brincadeira, é controle. Quem autorizou que a senhora tocasse nas crianças? A pergunta vem com um grande ponto de interrogação. Rafael começa a explicar, mas percebe, no meio da frase, que não está sendo ouvido, e que a paz, como sempre, corre perigo. Cássia veste o jaleco como quem veste a armadura. Cada dobra do tecido parece calculada para comunicar controle. O cabelo preso, o crachá reluzente, a bolsa térmica nas mãos contém uma imagem de eficiência incontestável. Ela não levanta a voz, não precisa. A sala entende que a posição entrou. Procedimentos existem por um motivo, ela diz, enquanto coloca uma bolsa sóbria cômoda com um cuidado que só confere a objetos. Sueli dá um passo atrás, instinto antigo de quem autoriza espaço adquirido, e Rafael tenta um cartão de cordialidade. Doutora Cássia, elas dormiram, finalmente. O elogio que não é para ela, parece passar reto. Às vezes, dormir é um risco quando não se sabe a causa, responde. Abre o saco e vai retirando 2 frascos rotulados de calmante infantil com fontes que aparentemente foram escolhidas para tranquilizar leigos. Renata recoloca levemente os braços não por medo de perder Helena, mas por proteger o descanso conquistado. A medicina aproxima-se, exame de longe, não encosta, não cheira, não repara a respiração mansa que levou meses para existir. Em vez disso, confira tampas, agulhas, doses. Quando desenrosca um dos frascos, a rosca dá um estelo mínimo, um som de tampa que já foi aberto e fechado. Apressado, ninguém além de Renata parece ouvir. Esse é o tipo de detalhe de quem limpa percebe antes de quem prescrito. Vamos aplicar a medicação enquanto estamos calmos. Assim evitamos o estresse, decide Cássia. Rafael, dividido entre a gratidão improvisada por minutos de paz e o medo de contrariar a autoridade, que o acompanhou desde o parto difícil, consente com os olhos. Renata sente uma discordância atravessar o peito como um fio tenso. Ela não tem credenciais, não tem título, tem apenas uma evidência do que acabou de acontecer. Doutora, elas acabaram de adormecer. Talvez possamos observar antes de... Cássia foi interrompida com um gesto que não é grosso, é refinado. Agradeço sua boa vontade, mas a responsabilidade é minha. Sueli, do canto, abre o caderno com força. Não por coragem de enfrentar, mas para lembrar de anotar a hora exata, a sequência dos fatos, o que foi aqui, quem entrou, quem saiu. A vida ensinou que, quando a verdade chegar, vai precisar de dados e minutos para se sustentar. Rafael beija a testa de Sofia e entrega o berço para a lateral, como se preparasse a própria consciência para aceitar o que não entende. Cássia prepara as seringas com precisão quase coreografada, estoura bolhas de ar como quem estala dedos, e, com movimentos rápidos, aplica-se nas mamadeiras, não nas veias. É natural, ajuda a sorrir, repete, como se a frase tivesse mais força que o conteúdo. Renata dá 2 passos para trás, não por derrota, mas para ver. O quarto parece encolher um pouco. A médica recolhe tudo, fecha a bolsa, ajeita o jaleco como se tivesse arrumado mais que os frascos. Antes de sair, lança uma última instrução: evite contato desnecessário, especialmente pessoas não treinadas. Bebês prematuros são vulneráveis. A palavra pessoas fica suspensa no ar como uma corda que separa. Ela atravessa a porta e deixa atrás de si um perfume caro, que tenta cobrir o cheiro do quarto, e não consegue. O silêncio que fica não é o mesmo de antes. É um silêncio com bordas. Rafael afaga a cabeça de Sofia, tentando recuperar o que havia segundos atrás. Sueli abre e fecha o caderno como quem afia lápis. Renata foca os olhos no frasco apoiado na geladeira do quarto. Repara de novo na tampa torta, no rótulo colado com bolhas, em uma marca mínima na etiqueta. Não é prova, é pressentimento. Da escada, o barulho da campainha que anunciou a médica se dissolve, e, no lugar, uma pergunta sem dono pousa no peito de todos: e se a calma que chegou não couber no protocolo? O relógio da parede vira personagem. Sueli, de lápis no punho, desenha um gráfico improvisado no próprio caderno.
hora da dose, hora do choro, pico de crise, breve queda, nova escalada. Não é ciência oficial, é ciência da vida, aquela que as cozinheiras e cuidadoras aprenderam no óleo e comprovaram na reprodução. Meia hora depois da saída de Cássia, as primeiras fissuras aparecem. Helena, ainda no embalo da canção guardada no corpo, contrai as pernas com um desconforto que não é cólica e não é fome. Sofia, que dorme com a boca aberta de relaxada, fecha a mandíbula numa abertura pequena. 45 minutos. As duas se mexem mais. Exatos 60 minutos. O choro estoura de volta, agora com uma qualidade diferente, como se viesse de um lugar mais fundo do que os incômodos do sono interrompido. Rafael, que conhecia o choro de antes, percebe a mudança como quem confirma a própria voz gravada. É outro, diz, a frase não é acusação, é constatação. Ele tenta repetir o ritual de antes, o embalo, a canção, o rosto colado, mas o que trabalhou há pouco não atravessa a parede que agora se estende dentro do peito das meninas. Renata segura as mãos delas, oferece pele, oferece calor, e percebe que não é carinho que falta, é paz interna que não chega. O quarto, de novo, se enche de fios. O gráfico de Sueli ganha outra linha em negrito. 1 hora após dose, crise. No banheiro do quarto, a lixeira conta outra história. Renata, buscando lenços, repara em um frasco vazio de calmante sem rótulo traseiro, como se alguém tivesse arrancado instruções às pressas. Não pega, não mexe, só olha. Aprendeu, desde sempre, que antes de enfrentar, é preciso saber. De tarde, quando a casa finge rotina, Renata e Sueli cruzam os horários dos dias anteriores. Segunda, médica 7 horas, dose 7h20, crise 8h20. Terça, médica 7 horas, dose 7h15, crise 8h15. Quarta, janelas de calma quando esquecem a dose noturna, sono que vem mais cedo. Não precisa de planilha para entender o desenho. Renata respira fundo e pensa em falar com Rafael, mas o rosto dele, exausto e dividido, pede cuidado. Ela se aproxima com perguntas, não com conclusões. O senhor reparou que quando eles não tomaram o remédio, o sono vem diferente? Rafael aponta para um monte de prescrições na mesa e suspira. Dizem que é fase, que é abstinência, que é maturação, que é tudo ao mesmo tempo. O grau de confusão é tanto que qualquer explicação parece plausível, até que se anule. É assim que as injustiças nascem, na interseção entre a dor real e a autoridade confortável. À noite, Renata pede a Sueli que chame-se a médica voltar no dia seguinte. Não para confronto, para observar. Sueli anota o combinado com letra firme. Naquele caderno, registros história viram, e história, se bem guardada, vira prova. As gêmeas, enquanto isso, atravessam mais uma tempestade de 1 hora, depois outra mais curta, depois uma calmaria de cansaço, cansaço que não restaura, só esgota. Renata, sentada no chão, encosta nas costas da parede e fecha os olhos por um segundo, não para dormir, para pedir sabedoria a um lugar sem nome. Quando abre, sabe de uma coisa: se a matemática do choro continua abaixo a mesma direção, alguém vai precisar escolher entre a conveniência da ordem e a coragem de proteger. De manhã, a casa cheira a café e expectativa. Sueli já está com o caderno aberto antes mesmo da médica bater a porta. Não é espionagem, é cuidado com método. As páginas têm manchas de molho e datas de nascimento. No meio de receitas de família, há uma cartografia do cotidiano que não falha. Olha aqui, sussurra para Renata, apontando uma sequência. Quando não deu dose à noite, dormiam 4 horas. Quando ajustou a fórmula, crise 1 hora depois. Não há termos técnicos, há regularidade. Renata assente com um respeito que não se dá a diplomas, o respeito de quem sabe a sabedoria acumulada. Uma campainha toca. Os passos de Cássia soam no corredor como sempre, com pressa que dispensa gentileza. Renata se posiciona ao longo, fingindo limpar a moldura do quadro, mas com o olhar no quarto de cima, a linha de visão que a janela da escada oferece. Sueli sobe com uma desculpa pronta no bolso: esqueci o pano no berço. O que ela não esquece, nunca, é o detalhe. Pela fresta, vê a médica aproximar-se da geladeira do quarto. Tire o frasco de calmante, levante contra a luz por um instante, depois pegue a bolsa térmica, uma seringa já preparada. Não mede, não cheira, não explica. Enfia a agulha na tampa, injeta um líquido transparente, gira o frasco como quem mexe café,
Alisa com os dedos a marca da tampa. Guarda. Sueli desce com o coração saindo pela boca e o pano intacto na mão. Ela mexeu no frasco antes de dar, diz num sopro. Renata sente o corpo inteiro confirmar o que a cabeça ainda resiste a acreditar. Não se trata de desconfiar por desconfiar. É ver com os próprios olhos a sequência que o caderno insinua. A gente precisa falar com o seu Rafael, propõe Sueli, mas saiba que falar sem prova é furar água com faca. Mais uma vez. Só mais uma observação. Se for o que estou pensando, a própria casa vai mostrar. Naquela tarde, faça com Rafael um teste que não parece teste. Manhã sem dose, rotina normal. Tarde com dose sob supervisão, olhos nos relógios, mãos prontas para interrupção. Rafael, dividido, aceita não como quem concorda, mas como quem precisa dormir uma noite que faça sentido. Se elas sofrerem, a gente para na hora, ele garante, e Renata só concorda com isso. A liberdade que pedem não é para brincar de médico, é para proteger do excesso de zelo de quem confunde cuidado com controle. Enquanto espera a hora, Renata segura as meninas no tapete, deixa que os pés se encostem na lã, que as mãos abertas descubram texturas. Sueli prepara um chá para o pai, aquele que não cura nada, mas segura a gente no chão. O relógio, de novo, vira bússola. No caderno, Sueli escreve a única palavra que importa nessas linhas: juntas. Porque é assim que se enfrenta o que se esconde, com duas mulheres que se escolhem, um pai disposto a escutar, e humildade de anotar antes de acusar. Amanhã começa com um acordo silencioso, nada de doses, nada de atalhos. O sol entra filtrado pela cortina e, pela primeira vez em muito tempo, não parece um invasor. Renata organiza o quarto como quem arruma o peito. Janela entreaberta, ruído branco baixo de chuva no celular, mamadeiras preparadas com calma, nada de música repetitiva. Rafael, cético cansado, acompanha cada gesto como se estivesse aprendendo uma nova gramática. Sueli, com o caderno no colo, coloca a hora, 6h58 sem medicação. Rotina normal. Helena acorda primeiro com um resmungo que, na escalada do desespero, é um suspiro. Renata acolhe antes do choro, oferece o dedo para a mão minúscula segura, olhe nos olhos como quem apresenta um mundo menos hostil. Alimenta sem pressa, faz pequenas pausas, observa o rosto, a respiração, nota em voz baixa para que o pai ouça. Quando engole, os ombros relaxam. Rafael testa com Sofia e percebe um detalhe que ninguém nunca lhe disse: o jeito de segurar o corpo, para que o ar entre sem pressa. Entre uma mamada e outra, trocas de fraldas viram momentos de conversa, não de batalha. Os movimentos são firmes e gentis, e a química do quarto muda. Uma hora passa, e a crise que costumava bater ponto não aparece. No caderno, 8h05 sem sinal de alteração anormal. Helena brinca com o próprio pé, Sofia encontra um fio solto no cobertor, e concentra a atenção ali como se tivesse descoberto uma estrela. O choro que vem é de fome, de sono, de cansaço, tipos que a casa desaprendeu a diferenciar, mas que o corpo sabe. Renata explica sem pedantismo: tem choro que pede braço, tem choro que pede espaço. Rafael escuta como quem encontra um mapa dobrado no bolso do casaco. Às 10h12, as duas adormecem ao mesmo tempo no colo, uma não de Renata, outra não de Rafael. Sueli escreve, soneca dupla sem dose. O milagre, ali, não é místico, é a ausência do que atrapalha. Por garantia, Renata envia uma mensagem para Cássia: as meninas dormem bem com a rotina. A senhora acha que podemos observar mais um pouco e adiar a medicação? A resposta vem rápida, polida e gelada: administrar conforme prescrito. Sono prolongado pode mascarar sintomas. Rafael lê em voz alta e, ainda assim, decide: mais uma hora. Na hora combinada, repetem o que já sabem e o que lhes dá medo. De tarde, a gente aplica sob óleo vivo, diz Rafael, como se assinar um contrato com a própria dúvida. Ninguém quer estar certo por ego. Quero estar certos para proteger. Às 12 horas, o caderno registra: manhã inteira sem crise. Humor estável. Interação presente. Renata guarda a alegria no bolso, do tamanho certo, para não provocar o destino. Às 14 horas, Rafael avisa por mensagem: doutora, vamos seguir sua orientação agora. Cássia responde com uma junção distante, a cordialidade mínima de quem delega responsabilidade sem dividir risco.
Renata prepara as mamadeiras à vista de todos, mãos limpas, medidas. Conferidas, nada além do necessário. A bolsa térmica, guardada desde cedo, volta para a moda como personagem convocado para a cena crucial. Sueli posiciona o caderno, o relógio e o coração, nessa ordem. Às 14h15, Cássia chega. Cumprimenta breve, verificação de sinais específicos por alto, foca na geladeira, pega o frasco calmante, injeção de sua seringa, ou líquido transparente. Só um reforço, diz, enquanto gira a tampa. Renata e Sueli trocam um olhar que dispensa legenda. Rafael, firme, pede. Podemos cronometrar a resposta? Só por registro. Cássia ergue o queixo, traduz o pedido como uma afronta, mas cede com um sorriso que não perdoa. Claro, 14h20 mamadeiras dadas. As gêmeas aceitaram, um pouco desconfiadas, como sempre fazem com sabores que não nasceram na boca delas. 14h30 sinais de inquietação, pernas mais duras, mãos fechadas. 14h35 olhar desfocado, como se a luz ficasse forte demais. 14h40 choro em crescendo. 14h45 crise. O grito que sobe pelo peito e vira sirene. Os corpos rígidos tentando expulsar algo que ninguém vê. Rafael sente as pernas cederem, segura Sofia. Entre a vontade de arrancar o mundo do lugar e a prudência de não machucar, escolhe presença. Renata tenta o que trabalhou de manhã. Pele, ritmo, canção. O choro ignora, cresce, se verticaliza. Sueli, com a mão que treme, ainda escreve. 25 minutos pós-dose. Início de melhoria. 30 minutos. Crise instalada. Cássia observa e diagnostica com frieza treinada. É abstinência. O organismo se acostumou ao normal. Ele protesta. A explicação entra, mas não preenche nada. Rafael, com os olhos marejados, pergunta o que não foi dito antes. Tem algum efeito colateral isso? Dentro do esperado, ela responde. E esse esperado cai no chão como prato de vidro. Às 15h10, a crise começa a ceder por combustão, não por quebra. O quarto fica com cheiro de lágrimas antigas. Renata olha o frasco, a tampa, a seringa que volta para a bolsa térmica. Faz uma escolha. Seu Rafael, a gente precisa de alguém de fora. Um pediatra sem vínculo. E precisamos guardar essa amostra. Sueli se adianta. Eu tenho frascos esterilizados da época da Dona Laura. O plano nasce com a urgência de quem vê perigo. Rafael, balançado entre o medo de representar um escândalo e o dever de pai, assente. Amanhã cedo, Dr. Augusto. E hoje, amostra guardada. Na saída, Cássia solta uma última frase embrulhada para presente. Se houver interferência de pessoas não credenciadas, suspenda o tratamento. Ali, interferência tem nome. Renata não responde. Quem cuida de verdade aprende que, às vezes, a resposta é provada. À noite cai tempestade pesada e, com ela, uma que não vem do céu. Às 19h40, 2 policiais tocam a campainha. Uma denúncia anônima acusa a cuidadora de administrar documentos sem autorização e pôr em risco a vida dos bebês. A frase foi redigida com um tipo de formalidade que não nasce na boca do povo. Cássia, já presente em casa sob o pretexto de monitorar respostas, assume um ar de surpresa. Competente. Que absurdo, diz, abrindo espaço para os agentes entrarem. No quarto de visitas, dentro da mochila de Renata, encontra um frasco sem rótulo. Ela sabe que não é dela antes mesmo de ver. O olhar corre para Sueli, que balança a cabeça com indignação muda. Rafael empalidece num tom que ela nunca tinha visto. O chão abre, e Renata cai no único buraco que sempre teme, o da desconfiança. Isso não é meu, diz, e cada palavra tem a dignidade de quem aprendeu a falar só quando tem certeza. Os policiais cumprem protocolo. A presença deles pesa mais que qualquer argumento. Na sala, uma câmera de celular se ergue. Alguém filma. Injustiça adora a plateia. Enquanto a viatura leva Renata, as redes recebem um vídeo editado a cuidadora com o bebê no colo, a médica aproximando-se, o pai ao fundo, e um texto sobreposto. Cuidadora pega bebê sem autorização. Pai milionário contrata a amadora. Nunca é sobre o que aconteceu, é sobre o que querem que os outros vejam. Sueli segura o choro como quem segura um móvel durante o terremoto. Eu vi a doutora confundindo no frasco, sussurra para Rafael. Ele ouve, mas o barulho do próprio coração o impede de entender por inteiro.
No berço, as gêmeas, alheias à crueldade adulta, dormem o sono que vem depois do cansaço. Na delegacia, Renata presta depoimento. Sem advogado, sem pai, com a fé das mulheres que não aprenderam a gritar. Ela conta o que viu, o que anotou, o que sentiu. O delegado, especialista, percebe falhas na história do acusador. Anônimo, mas precisa do laudo do frasco encontrado. Do lado de fora, Gabriel, que ficou chocado pela internet, aparece sem convite. É vizinho? É amigo? Não, é pai de um bebê de outra história que conheceu aquela moça coragem de cantar nos corredores. Ele oferece ajuda. Ela agradece a dignidade que não aceita esmola nem recusa mão contínua. Eu só quero que não doam mais nelas, ela diz, e o pronome nelas atravessa a sala. Em casa, a idade de Sueli. Recolhe discretamente uma amostra do conteúdo do frasco de calmante da geladeira, lacra, anota a hora e dados, chama um contato antigo do posto de saúde, que pode orientar sobre onde fazer um exame toxicológico independente. Rafael, finalmente, liga para o Dr. Augusto e marca consulta para a manhã seguinte. A casa, que sempre se curvou à autoridade única, abre as janelas para outras vozes. De madrugada, uma manchete pequena aparece num blog local com uma foto recortada e um texto apressado. Cuidadora é detida por suspeita de maus tratos. Inveja e injustiça dormem um pouco. Coragem, quase nada. Às 7h30, as gêmeas dão entrada no hospital infantil com encaminhamento de monitoramento por choro persistente. Cássia, já à frente do caso, contorna protocolos com a familiaridade de quem os escreveu. Abstinência, repete, oferecendo uma história pronta que explica tudo sem dizer nada. Instalados em pequenos leitos adjacentes à unidade de terapia intensiva pediátrica, cabos finos, como fios de algodão, conectam os corpos às máquinas que fazem. Música tensa. Rafael fica de pé, repetindo uma oração que não decora, só sente. Sem Renata, o quarto parece perder o eixo. Sueli, que não tem crachá nem parente no hospital, espera no corredor com o caderno nas mãos e uma pasta plástica onde guarda a amostra lacrada do frasco da casa. O posto de saúde indicou um laboratório forense universitário que pode analisar rapidamente. Depende de um pedido formal ou de uma justificativa robusta. Eu tenho as duas coisas, ela diz a si mesma, e liga para um advogado indicado por Gabriel, um rapaz novo com fome de fazer a coisa certa. O mundo, às vezes, se alinha por linhas de espera. No leito, às 9h10, Cássia prescreveu nova dose de calmante sob o argumento de evitar estresse. Rafael pergunta por alternativas. Não há, ela corta. O enfermeiro prepara a seringa. A cena tem a frieza de procedimentos repetidos. Antes que a agulha toque o acesso, o celular de Rafael vibra. Uma mensagem do Dr. Augusto. Estou a caminho. Não aplique nada até minha avaliação. É a primeira vez em meses que alguém fala com a voz de quem assume risco pelo pai. Cássia franze a testa, a autoridade contrariada. Quem é esse colega? Um pediatra independente, responde Rafael, e o adjetivo independente é tão ofensivo em certos mundos. Ela tenta manter o controle, você expõe às meninas o sofrimento negativo. Ele sustenta o olhar com um amor que aprendeu a dizer não. Eu as exponho ao acaso de verdade. Do lado de fora, Sueli entrega a pasta ao advogado, que corresponde ao protocolo no laboratório universitário. Na sala de espera, ela reza do jeito que sabe, lembrando nomes, pedindo calma, oferecendo em pensamento o que tem: memória, lealdade, tempo. Às 10h, Dr. Augusto entra. 50 e poucos anos, olhos que escutam antes de decidir, mãos que já viram quase tudo, e ainda tremem por dentro quando é criança. Examina as gêmeas sem pressa, cruza dados, olha para Rafael e faz a pergunta que ninguém fez: quando exatamente as crises começaram? Depois de que? Rafael conta, Sueli complementa, Renata ecoa pelos relatos. Dr. Augusto pede registros, solicita exames toxicológicos no sangue e na urina, coleta ele mesmo. Cássia tenta interromper, mas o hospital, por um momento raro, prefere a prudência de ouvir mais de uma voz. Ou você muda. Um intervalo se abre entre a versão que domina e a verdade que quer nascer. No laboratório, uma amostra de Sueli corre por cromatógrafos como um rio por leito estreito. No hospital, os tubos
rotulados com o nome das pessoas aguardam a leitura. Amanhã estica a cada minuto como elástico prestes a arrebentar. Dr. Augusto revisa prescrições, pede a bula original do calmante, conferir lotes, origem, nota fiscal. Em meia hora, encontra os primeiros buracos. O fornecedor não é o habitual, a bula anexada é de uma versão antiga, a nota fiscal tem dados trocados. Cássia explica com a naturalidade de quem já previu objeções. Desabastecimento. Usei meu estoque pessoal. O pessoal acende. Luzes vermelhas. Às 11h20, chega o primeiro resultado parcial do laboratório universitário. Via advogado, trazos de estimulantes anfetamínicos na amostra do frasco da casa. A palavra entra na sala como um sopro gelado. Sueli se senta devagar, a mão cobrindo a boca. Rafael fecha os olhos por um segundo que se torna dezembro. Dr. Augusto pede contraprova imediata nos materiais do hospital. Às 11h45, o toxicológico de urina das gêmeas, sinalizando presença compatível com exposição recente, em níveis que explicam o padrão de irritabilidade, desconforto, insônia. Não é sentença final, mas é uma linha reta. Cássia tenta deslocar o foco. Contaminação cruzada. Erro de coleta. Esses métodos dão falsos positivos. Dr. Augusto não entra em duelo de egos. Entra no protocolo. Vamos rever a cadeia de custódia, refazer a coleta com testemunhas e, enquanto isso, suspender qualquer medicação não padronizada. Rafael sente, pela primeira vez, o chão ficar firme sob os pés. Sueli liga para Gabriel, que atende com uma diga que vem justiça preso na garganta. O hospital aciona segurança interna e, por decisão da direção, recolha todos os frascos trazidos por Cássia. Na sala de apoio, as câmeras de vigilância são revisadas. Uma imagem aparece, uma médica, sozinha, manipulando frascos com seringas fora da farmácia central. O vídeo não é prova de intenção, mas prova de ação. Numa carreira de jaleco, isso pesa. Dr. Augusto, com a serenidade de quem conhece a força dos fatos, olha para Rafael. Não vou deixar isso morrer de papelada. Às 12h30, os resultados consolidados chegam com carimbo e assinatura. Presença de anfetamina em amostra doméstica. Sinais compatíveis nas crianças. O universo tenta desabar e, ao mesmo tempo, se reorganizar. Rafael apoia a mão no vidro do leito e sussurra para as filhas um pedido de perdão que não tem dados, nem prejudique, só amor. Sueli, com o caderno aberto na página do dia, escreve a palavra que esperou, prova. A direção reúne todos na sala de segurança, Dr. Augusto, Rafael, Sueli, 2 administradores, o jurídico do hospital e Cássia. Na tela, o vídeo pausado mostra uma médica injetando líquido em frascos fora da farmácia. O silêncio é uma lâmina. Dr. Augusto fala sem teatralidade. A anfetamina no frasco da casa e sinais compatíveis nas meninas. Os procedimentos foram burlados. Precisamos da sua explicação. Cássia mantém o queixo erguido, mas os dedos traem um tremor miúdo. Vocês não entendem. Eu tentei criar tolerância. Pequenas doses, para o organismo não entrar em colapso. A lógica é oca, mas vem revestida de autoridade. Rafael dá um passo à frente, e a dor que o sustentou até ali encontra forma de voz. Você colocou minhas filhas em sofrimento e me chamou de pai negligente quando duvidei do seu método. Cássia tenta se escorar na linguagem que sempre lhe abriu as portas. Foi pelo bem delas. Sueli, que passou a vida escolhendo palavras, escolhe agora o silêncio e abre o caderno. Dados, horas, piora após dose. Melhoram sem dose. O conjunto fala por ela. Augusto pede que a segurança rode um trecho específico. A sequência em que a médica recarrega o frasco da casa. A imagem exibe a seringa, o giro, o alisamento da tampa, o guardar. Não há áudio, mas não faz falta. Cássia baixa os olhos por um segundo e, nesse segundo, a máscara deslocada. Eu não suporto ver vocês conseguindo o que eu não consegui. Sai sem planejamento. É inveja, no fim. Inveja da presença que acalma, da gratidão que não tem preço. Do colo que cura sem jaleco. O jurídico informa que a polícia foi acionada. Cássia entende que a narrativa não é mais protegida. Eu errei, diz, pela primeira vez sem estratégia. Eu queria ser necessário. A frase é uma confissão que não pede perdão, pede pena. A segurança conduz as mãos para frente, sem algema ainda, mas com o peso de aço invisível.
Rafael encosta a testa no vidro do leito. Sueli segura seu braço. Doutor Augusto, cansado, respira como quem agradece por ainda haver caminho. Quando a verdade chega tarde. No corredor, a notícia corre baixa, a médica. E o resto a gente não precisa completar. Renata, avisada, chega à porta do hospital, ainda com as marcas da noite na delegacia. Encontra Rafael com as costas curvadas e não fala. Às vezes, o gesto é mais inteiro que a palavra. Ele levanta o rosto, e o olhar pede perdão antes de qualquer frase. Eu falhei com você. Renata balançou a cabeça devagar. Você falhou com você mesmo. Agora a gente cuida delas. Horas depois, a delegacia liberou Renata. O advogado jovem apresenta os laudos, e o delegado, com honestidade, pede desculpas pelo constrangimento. Não cabe a ele curar recompensas. Cabe não atrapalhar. Renata sai sem alarde. Dona Rosa espera na calçada com um abraço que tem cheiro de bolo e resistência. No hospital, os sedativos não padronizados são suspensos, e as gêmeas, depois de uma noite difícil, dormem um sono que parece dormir por dentro também. Rafael grava uma entrevista simples na porta do hospital, sem assessoria, sem roupa escolhida, só verdade. Acusamos quem nos salvava, devíamos ter ouvido mais. Peço perdão a Renata. O vídeo, sem edição, corre por grupos de bairro, e chega a quem realmente importa. Gente que viu o que viu, e se cala menos quando a acusação vem limpa. Sueli, em casa, guarda o caderno em uma caixa forrada com papel de presente não para esconder, para honrar. Ali dentro, ela coloca também a primeira chupeta que as meninas aceitaram sem chorar. Memória vira monumento. Renata volta à mansão com passos de quem tem direito. Não há clima de eu avisei. Há uma mesa de cozinha com 3 xícaras e 2 bebês que ainda precisam de colo. Ela põe condições, não por orgulho, por saúde. Transparência total com medicação. Nada entra sem dupla verificação. E eu só fico se pelas meninas, não por conveniência. Rafael concorda com o intervalo de quem encontra uma régua para medir o novo. Ele reorganiza a equipe, tira a casa do piloto automático da autoridade. Entregar a Renata um crachá que não é carga, é reconhecimento. A internet, que antes era pedra, agora tenta ser flor. Algumas pessoas pedem desculpas. Outras se calam por vergonha. Renata não coleta, eu disse. Ela coleciona respiros. À noite, no quarto das gêmeas, o ritual muda. Luz baixa, pele com pele, mamadeira simples, músicas de ninar que não sequestram o ar. O choro aparece, claro, o bebê chora, é da vida, mas não vira naufrágio. Rafael aprende a diferenciar fome de sono, calor de excesso de estímulo, e, com isso, a culpa adormece um pouco no peito dele. Cicatrizes não são com desculpas. Às vezes, não há frio. Renata, que fez manchete, sela, dedo apontado, olha para Rafael como quem olha para uma ponte. Dá para atravessar, mas vai levar tempo. Ele entende e não se apressa. Eu te devo mais que perdão, ele diz, ajeitando o cobertor sobre Sofia. Você não me deve nada. Quem desviou já pagou, responde Renata, lembrando que justiça não é vingança, é limite. Sueli, da porta. Sorri com a satisfação de quem viu o mundo quase quebrar, e, ainda assim, não perdeu as roupas. Meses passam. As gêmeas fazem 6 meses, depois 7, e o calendário volta a marcar coisas lindas. Primeiro riso que não tem dor escondida, primeira noite com 4 horas seguidas, primeiro passeio no jardim, sem voltar em pranto. A mansão perde o ar de hospital, e recupera a cara de casa. No corredor, onde antes o choro mandava, agora ecoam risos curtos que parecem sinos pequenos. Sueli substitui o caderno de ocorrências por um álbum de fotos. Na primeira página, escreve, a casa que aprendeu a respirar. Renata retoma os estudos de cuidadora com curso técnico, não para ter selo, mas para somar saber ao instinto. Rafael a apoia, cuida das meninas para que ela vá às aulas, aprenda a montar mochilas com fraldas e troca de roupa, domine a arte de sair de casa com bebê, sem esquecer o paninho. A relação entre eles não vira conto de fadas. Vira caminho trilhado devagar, de mãos limpas. Há dias de cansaço e um pouco de impaciência, porque família é isso, gente que erra por perto e se acerta de novo. A questão pública se ajeita à sua maneira. O hospital emite protocolos mais rígidos. A história de Cássia vira estudo de caso, não para humilhar, para prevenir. Ela responde na justiça.
não há prazer em sua queda. Há uma lição cara para todos: conhecimento sem ética vira arma. Em uma manhã, Cássia manda, por meio do advogado, uma carta sem autoindulgência. Sinto muito. Renata lê, dobra aí. Guarda. Perdoar não é aplaudir. É soltar a corda que prende a gente a um passado que não volta. Num domingo de sol, Rafael monta uma mesa no jardim com bolo simples, frutas e 2 velas minúsculas. É o meio aniversário das gêmeas. Vizinhos aparecem, Dona Rosa traz um doce, Gabriel passa com o filho e deixa um abraço. Não tem discurso preparado, mas tem gratidão que não se contém. Rafael ergue um copo de água porque, nos últimos meses, a água foi vitória e fala do jeito que um pai fala. Quando aprende a ser pai de novo, obrigado por ficarem quando era mais fácil ir embora. Renata, com Helena no colo e Sofia abraçada na perna, olha a cena e entende que a paz não é silêncio eterno. É barulho bom, é vida que não machuca por descuido. Ela não vira madrinha oficial, nem precisa. Vira referência, porto, casa dentro de casa. À noite, quando as gêmeas adormecem, Rafael oferece a ela um brinco pequenino, coisa sem luxo, com uma pedra clara que pega a luz de um jeito bonito. Não é presente caro, é só obrigado. Renata sorri, não recusa, não transforma em rito. Guarda como quem guarda um fim de tarde especial dentro da gaveta. No último plano, a câmera se afastou lentamente do quarto. As meninas respiram em ritmo de mar calmo. Na parede, um quadro novo, uma aquarela com 3 núcleos: a coragem de quem ficou, a fé de quem esperou, o amor de quem aprendeu a cuidar sem precisar vencer ninguém. A trilha não sobe alto. Fica no tom de conversa, como tudo que deu certo quando a gritaria acabou. No rodapé, uma frase que cabe em qualquer casa que sofreu e, ainda assim, decidiu viver. Uma família que a gente escolhe, muitas vezes, a que nos escolhe de volta.